Celso, para a gente começar essa semana, inclusive começo de semana, começo de mês e Ibovespa aí rompendo máxima histórica, né? Já tem gente até chamando isso aí de rally de fim de ano. Mas eu queria entender um pouco da tua leitura. A pergunta é se esse otimismo, ele se sustenta ou é mais um movimento aí de fluxo momentâneo, o preço correndo ali na frente da realidade? O primeiro ponto é muito mais pelo externo do que pelo interno. Quando a gente analisa o externo, queda de juros, não só nos Estados Unidos, mas em outros países também. Então tem vindo um fluxo para cá. Mas quando a gente olha, a própria Bolsa no México e outros países emergentes têm apresentado um fluxo elevado que vem puxando as bolsas mundo afora. Acredito que esse é um movimento que não dá para dizer que veio para ficar, mas mais médio e longo prazo. Por quê? Porque a gente tem, como eu falei, queda de juros lá fora, queda de juros aqui no Brasil, não agora, tem reunião no Copom essa semana e ainda em dezembro, mas só no ano que vem, mas ali os juros terminando próximo a 12% no ano que vem. Então, fluxo vindo para cá. E o outro ponto é que a gente tem um percentual baixo ainda de investimentos em renda variável. Isso porque juros aqui ainda elevados, a gente tem um juros real extremamente elevado, então essa combinação de queda de juros lá fora, fluxo para o Brasil e também, quando a gente olha os fundos de pensão por aqui, os ativos, né, as próprias pessoas físicas, com percentual baixo em renda variável, em bolsa, isso tende a atrair, sim, investidores para cá e gerar esse fluxo. É porque competir com 15% ao ano, né, é uma competição, digamos assim, injusta quando a gente olha a renda variável. Até porque você está falando 4 anos e meio, você dobra o seu patrimônio investindo em juros. Mas ainda acredito que essa tendência seja, assim, de fluxo aqui vindo para o Brasil. Ô Celso, olhando então para essa questão aí do fluxo, né, até só para a gente tentar entender de que forma, até quando esse fluxo ele deve sustentar vindo para o Brasil, sendo que a gente vê ainda, né, esse doméstico nosso interno aqui pesando bastante quando a gente pensa principalmente em relação ao nosso investimento aqui local, né? A gente vê aqui um diferencial grande, sim, positivo, né? Com esse diferencial de juros vindo para cá, mas quando a gente tenta olhar, entender esses fundamentos, fica meio que paradoxal, né? A gente enxergar ali um horizonte relevante, talvez, ali de mais tempo desse otimismo se sustentando aí para o nosso mercado. Concordo, até porque a gente tem eleições no ano que vem, tendo eleições, o que acontece para 2027, uma bomba fiscal, essa é a grande verdade em 2027, mas por outro lado a gente tem que lembrar, né, que o que a gente tem é um congresso de centro e direita e um governo de esquerda. E aí, um governo muito mais gastador, o atual, e um congresso tentando não deixar isso acontecer. O que acontece em 2027, independente de quem vença, vai ter que ter uma agenda de reformas. Esse é o grande ponto. Então o mercado também trabalha com isso. É óbvio, é mais fácil um reformista de centro e direita do que de esquerda. Mas aí não vai ter dinheiro, vai ter uma bomba fiscal. Então o mercado também trabalha muito com isso. Olha, precisa trazer aquele Lula lá mais pragmático da época do Palocci. Senão, aí sim você tem uma bomba. Então ainda temos incertezas. Não dá para dizer que a nossa bolsa vai continuar uma tendência de alta, nada disso. Mas a gente vive um bom ciclo muito mais pelo externo do que pelo doméstico. Essa é a grande verdade.